seja bem-vindo a mais um Business Plan Talks. Eu sou Eric Moreira, nesse podcast que a gente fala sobre o que, meu sócio Cadu Baracho? A gente fala sobre negócios raiz, campo de batalha. Na verdade, é quem já está literalmente na guerra, né? A gente foge de palco, aqui tem muito empreendedor de palco, a gente gosta de conversar com quem tem um boleto para pagar, tem que fazer o DRE, tem que contratar. É o famoso DAF, né? Quando chega o DAF. E você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais a gente trazer empresários aqui do Ceará, personalidades, para a gente bater um papo sobre gestão, sobre cultura empresarial, sobre vendas e negócio. E hoje aqui a gente está com duas meninas maravilhosas, duas mulheres fortes, empoderadas, que atuam no segmento predominantemente masculino, a gente vai falar muito sobre isso. Está aqui com a Ana Feitosa, empresária, é dona da Irmãos, uma das donas da Irmãos Feitosa Veículos, né? Empresária do segmento de veículos há muito tempo, ela vai falar um pouco mais, com algumas lojas aqui em Fortaleza, também na internet, e com a Mônica Citônio, que é superintendente de financiamento de veículo do Santander, Nordeste, né? Então, quem quer comprar carro, procura a Ana, e quem precisa do dinheiro, procura a Mônica. Aqui tá pronto. Vai comprar o carro, escolhe o carro e depois financia. Pronto, falei em linhas gerais, mas meninas, se apresentem aqui para o nosso público aqui do BP Talks para a gente bater um papo aqui sobre negócios. Começa com a Mônica aqui. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz em compartilhar essa história, né? E a gente conversar de algo tão importante que é a liderança feminina nesse processo, que é um mundo automotivo também, além de outros, né? Porque gestão de pessoa engloba muita coisa, tá? Então, me apresentando, eu sou Mônica Citônio, sou superintendente de Santander Financiamentos, atendo o Nordeste inteiro. Saí de um processo acadêmico, que eu sou formada em engenheiro, sou engenheira elétrica, e vim parar no mundo financeiro, para você ter uma ideia de como a gente precisa se preparar bastante para competir com vocês. Engenheiro gosta também, de né? números, né? Então, pois é, então... Aí depois a gente vai para a formação de pessoas, a gente tem que ser expert em administração de empresas, porque é rotativo demais, a gente precisa se atualizar muito disso. E os bancos trazem essa formação forte para a gente, de negócio, né? De parcerias. Né? Então, um pouco disso. Show de bola. E eu sou a Ana Feitosa, proprietária da Irmãos Feitosa Veículos. Obrigada a vocês dois por nos receberem aqui. E viemos falar um pouco sobre automóveis, sobre como é os negócios em automóveis, né? Como é o mundo azul, a mulher no mundo azul, né? Há 25 anos a gente tem loja, nós fundamos a Irmãos Feitosa em 1999, eu e meu irmão, Geraldo Feitosa. E eu estava até comentando com a Mônica hoje, nossa senhora, como tem poucas mulheres nesse ramo, né? Então... E, Aninha, eu acho que você foi a primeira do Brasil nesse processo. Viu? Vamos falar muito sobre isso. Vamos, né? Então, lá na frente, né? Vamos deixar lá para frente. Mas apresentações, né? As duas são mães, tem também... Sim. Uma das coisas que eu gosto muito de enaltecer em mulheres, que empresários, empreendedores, é que, assim, a mulher tem uma característica que eu gosto muito, que consegue ser multitarefa. O homem vai fazer uma coisa, ele tem que estar fazendo só isso. A mulher consegue fazer isso e muito bem. Isso é uma característica de vocês. Então, também que deve ajudar demais nos negócios de vocês, né? Sim, sou mãe de 2 meninos, né? Meu mais velho tem 27 anos, já é médico. Meu mais novo tem 20 anos. Faz medicina também, não quiseram enveredar pelo mundo automobilístico. Não, acho que não gostaram desse cheiro de motor, de gasolina e nem de oficina. Mas sou muito feliz porque também consegui, mesmo nessa correria da gente, né? Ser mãe. E é desafiador. Ser mãe é uma dádiva de Deus para nós mulheres, né? E nós sabemos disso, né, Mônica? É perfeito. É assim, falando um pouquinho, eu sou casada há 34 anos, eu acho meu marido um fofo, minha irmã diz muito isso, porque passo a semana viajando, tá? Tenho 2 filhos também, uma no Canadá. Fui avó esse ano, o ano passado, né? Tá fazendo um aninho, que foi uma grande surpresa para a gente. Mas é isso mesmo, multitarefa. Casa, filhos, neto, banco.
cliente. Treinar, porque a gente tem que Treinar. manter a forma, Isso, né? A gente tem que treinar. Boa, boa. E vocês sabem que ninguém faz nada sozinho, tanto lá na sua empresa como no banco. E a gente tem alguns parceiros aqui que fazem tudo isso aqui acontecer. Perfeito. Então, a gente vai falar de dois aqui hoje, que são parceiros importantes da gente. Primeiro é a B3X Investimentos, né? Você que lida com finanças sabe que o brasileiro é muito desorganizado financeiramente. Então, o que a B3X faz como serviço? Atua principalmente em dois pilares principais. O primeiro, diagnóstico financeiro para entender como é que você está. Se você estiver endividado, ele vai te ajudar a atacar as dívidas mais importantes, que tem mais juros, para você primeiro arrumar a tua casa, para depois começar a montar uma carteira de investimentos, porque ninguém quer viver trabalhando até 80, 90 anos, Perfeito. 24 horas por dia, como muita gente faz, né? E quando a gente fala de investimentos, o pessoal pensa o quê, Cadu? E o grande detalhe é o seguinte, acha que para ser investidor tem que ser rico, né? Tem que faturar muito, muito, muito dinheiro para começar a investir. Lá na B3X é justamente o contrário. Primeiro, você tendo vontade de investir, lá eles vão montar o plano de ação para você. Quem está endividado não vai precisar mais jogar as dívidas para cima e ver o que paga no mês. Eles vão montar todo um plano de pagamento de dívida, depois disso, investimento para você ter uma tranquilidade de vida financeira no futuro. E o bacana também é que são independentes, eles não são ligados a nenhuma corretora, então eles têm a independência de dizer o que é o melhor produto para você. Eu acho isso muito bacana. Às vezes você procura uma corretora, eles vão te vender produtos que eles vão ganhar. Como você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, consultoria... O mais. Isso é Exatamente. muito legal. A gente precisa, assim, o mercado brasileiro precisa muito disso, do apoio e a educação financeira nisso, muito legal. Criar essa cultura, eles ajudam exatamente a criar essa cultura. Ó, se você poder investir 400, 500 reais por mês, vai criando a cultura, depois você vai vendo, Isso. fazendo mais. Então procura lá no Instagram, B3X, que eles vão te ajudar de uma forma muito humanizada, bem bacana. A gente tem também o Grupo KB, que é aqui do meu sócio, Cadu Baracho. O que é que o Grupo KB faz pelos negócios das pessoas, Cadu? Nós somos uma aceleradora de negócios. O que a gente faz? Monta toda uma estrutura de vendas, principalmente recuperação de vendas. Digamos que, vamos lá, chegou um cliente no site de vocês. Por algum motivo ele não comprou. O que a gente faz? Vai atrás desse cliente, recuperar usando inteligência artificial, usando automações, justamente para aumentar faturamento, aumentar o LTV e a recorrência das vendas desse cliente. Tudo com inteligência artificial e muita tecnologia. Então deixa de deixar dinheiro na mesa, né? Vai atrás recuperando os clientes, né? Bacana. Ó, eu tava vendo, isso é média de mercado, principalmente não para carros, mas mercado de e-commerce, a cada 100 pessoas que entram no site, uma compra. Porém, 99 vão embora e são minimamente interessadas. Ou seja, o dinheiro grande de fato não está na compra, está no pessoal que foi embora porque algum motivo ele não comprou. Às vezes ele está esperando o cartão virar, ou então entrar o dinheiro, mas ele está interessado. Exato, Se não você não for exato. atrás, é que ele perde aquele dinheiro. Exato. E é um dinheiro realmente que vai estar perdido e a gente vai lá recuperar. Então, se você não quer perder mais vendas, ó, Grupo KB lá no Instagram, então procura o Cadu Baracho, que ele vai te ajudar demais. E tem também o HubX, que é esse estúdio aqui, que é um estúdio, é mais que um estúdio, são soluções completas para quem quer criar conteúdo audiovisual para o digital. A gente sabe que quem não está no digital hoje em dia está fora, né? Tanto que você tem e-commerce, porque sabe disso. Sim. Não adianta ter só a loja física lá, que é importante, mas ter o e-commerce. Então, para você se posicionar no digital, seja com infoproduto, com podcast, fazendo lives, criação de conteúdo para fortalecimento de brand, procura a HubX, que vão te auxiliar com profissionais gabaritados. Recados dados, vamos começar nosso papo aqui de vez. Queria entender um pouquinho como é que você, primeiro, Ana, você foi parar nesse meio do mundo automotivo, né? Que a gente vai falar isso durante o episódio todo, praticamente, que é um meio muito masculino. Mas como é que você foi parar lá para entender um pouquinho do teu background? Depois queria conhecer um pouco também mais da história da Mônica. Vamos lá. Aos 18 anos, eu comecei a trabalhar numa concessionária local. E eu comecei a trabalhar no consórcio. Vendendo consórcio. Vender consórcio é difícil. Olha, naquela época era difícil. Hoje está mais fácil ou simples? Não gosto da palavra fácil, mas mais simples. Não sei como é que tá. Hoje eu acho que as pessoas têm mais uma consciência do que é. Certo. Então, naquela época Está mais disseminado Eu no posso mercado. até passar um indicador sobre isso, Ana, que é bem legal. O consórcio hoje, ele tem um processo, por exemplo, com a Selic alta, muita gente, o ano passado, investiu no consórcio. Porque o consórcio, a taxa de juros era mais baixa do que a própria taxa de financiamento. Porque eles não queriam deixar, né? Eles queriam comprar o carro, então eles entendendo que o consórcio seria a primeira prestação para ele investir,
o ano passado teve um crescimento muito maior a nível de consórcio. Então, o consórcio hoje é um produto Muito, bom muito E eu, procurado. e hoje ele é mais acessível e o consumidor tem mais conhecimento sobre isso. eu vejo muita gente fazendo conteúdo de alavancagem com consórcio, seja automotivo, seja para imóveis. Eu quero aprofundar nisso mais para frente, porque eu tenho algumas dúvidas que talvez a Mônica consiga ajudar. Mas aí vender consórcio naquela época não era Aí era fácil, né? difícil, porque você vendia o papel. É diferente você Eu vender só queria um carro Ah. e comprava um papel. O carro é um sonho materializado, né? você compra algo, você quer receber, Sim. né? E o consórcio era comprar papel, né? E 60 meses para pagar, né? Brasileiro E aí era imediatista, né? difícil vender. Mas meu irmão, a gente começou no consórcio. E aí, dentro da empresa, me convidaram para vender veículos novos. Ou seja, você estava indo bem em vendas. Sim, a concessionária que eu trabalhava era a Ceará Motor, uma concessionária muito conceituada. E eu comecei a vender carro novo. E me Minha mãe, apaixonei. se eu não me engano, ela trabalhou. Não sei se a Ceará Motor antes era Motoclínica. Não, Motoclínica Era, existia também. existia também, Existia né? também. E depois virou Saga, né? Ah, tá. Pronto. E aí eu comecei a vender carros novos. E me apaixonei né, pelo ramo do carro, né? Logo depois, Ainda mais comissões melhores, você mas vai se empolgando. eu sempre falo que Deus coloca tudo na vida da gente como deve ser. E eu vendendo carros novos, e de repente eu fui sorteada, que a Ceará Motor, ela tinha a área de carros novos e a área de carro usado, que era num posto de gasolina que ficava do lado. E eu fui sorteada para trabalhar com carro usado. E lá eu comecei a conhecer o carro usado. Eu só conhecia o novo. Comecei a conhecer o carro usado. E eu passei a vender o carro novo e o carro usado. Olha que coisa boa. Melhor ainda, Comecei né? a vender as duas Aumentou a coisas. carteira de Eu era uma das produtos. melhores. E eu comecei a conhecer carro. E eu falo, Deus estava preparando a gente, porque eu comecei a avaliar carro, aprender a avaliar carro, andar nos carros, e aí conhecer pintura de carro e tal. E surgiu a Ceará Motor da Pontes Vieira, que na época, não sei se vocês lembram, mas era Ceará Motor Importes. E eu, mais uma vez, fui convidada para ir para a Ceará Motor Importes. Quem vai sair Tinha um do desafio certo? novo, jogavam para você. Totalmente, eu nunca tive medo de desafio. E eu saí do certo, que era, eu já tinha clientela ali, já estava seguro, pro duvidoso, que era o quê? Fazer o nome da empresa num ponto novo, mas eu fui. Ainda mais nesse segmento de carro. Importes. Não, mas Ceará. o segmento de carro, de compra e venda ali, que você estava vendendo veículos, né? É muito questão de confiança, tá? O cara comprou uma vez contigo, gostou, próxima vez quando ele for trocar ou comprar, vai atrás de ti, Sim, mas eu provavelmente. já tinha o local. Naquela época não tinha internet, naquela época era só telefone, era um telefone fixo, né? E aí eu disse, vou. E fui. Fui para a Ceará Motor Importes, na Pontes Vieira. E lá ficou rotulado que era só importados, mas não era. A Ceará Motor foi com todo o estoque para lá, inclusive o estoque dela era lá. E a gente começou a fazer o nome da empresa lá e começou a fazer sucesso. E eu continuei uma das primeiras, né? Sempre não perdi, continuava vendendo muito bem. E aí, em 1999, eu já era mãe, meu filho já tinha 3 anos, o mais velho, e eu estava no Fortal. Curtindo lá. Vocês acreditam em Deus? Sim. Demais. Cada dia A mais. gente estava na casa de um amigo, e aí descendo para ver a Ivete passando, não lembro qual era o trio elétrico estava Era na passando. beira-mar ainda, Na né? beira-mar. E aí esse amigo começou a falar sobre carro no meu ouvido, em plena beira-mar, com o trio elétrico passando. Era Deus falando no meu ouvido. Aquilo não saiu do meu ouvido. No outro dia, isso era um sábado, no outro dia eu peguei o telefone, liguei para o meu irmão, que meu irmão sempre foi meu sócio, né? Meu irmão não é mais do que um irmão. E aí eu disse, quer ser meu sócio? Ele disse, em quê? Eu digo, em carro. A gente trabalha com o quê? Ele também já trabalhava com carro? Sim, ele trabalhava na Fasalto, que é uma empresa do mesmo grupo, né? E aí a gente entrou juntos, né? E aí ele disse, você tá doida? Como é que você vai sair de uma empresa onde você ganha muito bem? Eu ganhava muito bem. Mônica me conheceu na Ceará Motor. E você vai querer apostar? Eu digo, vou. Vou.
Principalmente que tu vai ser dona do seu próprio negócio, né? Saí da Ceará Motor e fui para dentro. Aí começa. Quando as coisas são de Deus, elas vão se encaixando. Pode ter certeza. Sim. Começou os encaixes. Aí começou a loja, o pai do Everton, que inclusive esteve aqui. Meu irmão falou com ele, aí tinha loja no shopping. As lojas do shopping atrás não tinha nenhuma, a minha foi a primeira. E aí as coisas começaram a se encaixar. Eu fui As para coincidências, dentro né? dessa loja, eu e um lavador. Não, Deus, eu e um lavador. Então eu chutava a bola, corria para o gol, corria para a lateral. Eu era da oficina, eu lavava praticamente os carros, eu entregava, eu vendia, eu ia para banco, Todo começo é engraçado, né? avaliava carro, avaliava os carros. E você imagina, 25 anos atrás, uma mulher Sim. avaliando carro. Era sucesso. Tem um detalhe aí que eu acho engraçado, tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem falou, mas você estava no Fortal e pensou num negócio, né? Tem uma frase que diz assim: eu nunca fiz negócio nem amigo bebendo leite, né? Geralmente, quando você está descontraído num bar ou num jantar O conversando, network faz o... gera as ideias vêm, e aí você teve essa ideia. clique eu da falo- oportunidade. O clique da oportunidade é nesse E momento. eu falo que é os anjos. Eu dou nome a isso, anjos. Deus usa os anjos. E esse rapaz, ele mora no Pará, ele é muito bem de vida lá. E ele falou no meu ouvido, e foi Deus que mandou esse recado para mim. E eu, ó, a ficha caiu. Bacana. E aí eu comecei a avaliar carro, eu, a única mulher no shopping do automóvel, né? Sucesso. Que era uma Eles novidade queriam também, né? enrolar. Chegavam lá com os carros Bacora, que a gente chama, né? E o Os shopping do carros. automóvel era uma novidade também, né? Sim, Acho que o foi o shopping. segundo do Brasil, né? Sim, o Se eu não me shopping só engano. tinha um ano. E eu, quando eu cheguei lá, tinha. Estava fazendo um ano, aniversário de um ano. E aí eu avaliava e fazia tudo isso. Comecei, né? Logo depois, 3 meses depois, eu chamei uma sobrinha para me ajudar. Depois veio o Eduardo, que o Eduardo, assim, me ajudou muito. O Eduardo, eu vou falar no nome dele aqui, porque ele foi meu sócio. Inclusive, eu fui sócio também com ele, eu e meu irmão lá da Ética Veículos, que hoje ele tem a Ética Veículos, sócio com o irmão dele. E o Eduardo me ajudou muito. Então, o Eduardo veio para ser nosso parceiro. E aí, o Eduardo ficou nessa parte de oficina, que é muito chato. Ele cuida muito bem, ele é muito detalhista, e eu fiquei mais solta para vendas, né? E a parte administrativa. E a empresa começou a crescer, e começou a crescer. Com um ano e pouco depois, meu irmão saiu da Faz Alto, veio com a alavancada, com um monte, aliás, os clientes que ele tinha, né? Porque ele vendia 40 carros no mês, vendedor da Faz Alto. Foi o melhor vendedor da Faz Alto. Eu acho que nunca teve um vendedor tão bom quanto o Geraldo, né? Eu sou boa, mas ele é muito melhor do que eu. Mas dizem que o empresário bom é esse, é quem traz pessoas muito melhores do que ele pro time, né? Pois é, ele sempre foi do meu time, né? E aí ele veio e a Irmão Seitosa, que comprou, a gente só tinha uma loja, né? Compramos a segunda loja, e depois a terceira. E começou a aparecer ideias da gente fazer uma nova filial em 2013. A gente fez a filial, que é a Messejana, né? Que hoje funciona lá. E no ramo de automóveis, eu só te digo que eu não penso em outra coisa, a não sei, a minha vida é sobre carros. É obsessivo, né? O Digamos assim. mundo azul, para mim, assim, maravilhoso. Gosto de trabalhar com homens, homens são muito diretos, não tem mimimi. Mas eu gosto de ser mulher e sou feminina. Bom demais, bom demais. E você, Mônica, como é que começou você como engenheira foi parar no mundo aí Pois econômico, de o que é finanças? legal aqui desse par, né, que as nossas histórias vão se complementar, vocês vão entender. Eu saio de uma faculdade, me formei em engenharia elétrica em 1991, entraram 40 pessoas, saíram 13, para você ter uma ideia. E esse é um curso geralmente também predominantemente masculino. Dessas 13, 12 homens e só eu de mulher, para você ter uma ideia, em 1991. E complementando, que era uma área que eu gostava muito, porque na época tinham poucas mulheres engenheiras elétricas. E a minha
especialização foi em grandes sistemas elétricos de potência. Ou eu ia, na época, para Coels, ou eu ia para Chess. Então, assim, não, então eu vou me especializar em algo que o mercado estava precisando. Aí fiz engenharia de segurança de trabalho, que era um pouco mais feminino. Mesmo assim, eu com a minha inquietude, porque eu não ia parar para estudar para concurso, essa coisa, eu disse, eu quero trabalhar, trabalhar. Né? Bem, fui cair num banco, né, na época, em Mauré, e em 1993 entro num banco que na época os bancos não eram digitais, a gente era tudo manual, tá? E comecei no administrativo do banco, atendendo balcão, e depois fui para a área comercial, onde, como operadora de banco na época, que são as pessoas que atendem a PJ na ponta, conheci essa jovem, Uma vendedora né? Na conhece Seara outro Motor. vendedor. Na Seara Motor. Então, eu atendia ela na época como operadora dela, né? E ela era boa mesmo, porque a gente ficava dizendo assim, Aninha, passa os financiamentos para mim. Então, e assim foi. Nesse mundo, passei por todas as áreas e a gente tem um desafio. Se a gente quer crescer no banco, principalmente, a gente tem que sair, né? Tem que viver o mundo lá fora. Me tornei gerente, fui para João Pessoa, depois Recife, depois volto para cá, depois passei a ser regional, que no primeiro salto eu peguei uma parte do Nordeste e depois um salto maior ainda, eu peguei o Centro-Oeste, o Norte e Nordeste, atendendo essa... Isso já focado nos financiamentos Já, para tudo, veículo. sempre foi. Tá. Né? Sempre foi Minha história financiamento. de banco sempre foi na área de financiamento de automóveis. Certo. Então, eu pude acompanhar toda essa evolução. Em 1999, que a gente já estava falando em classificados e internet. E enquanto a gente entrava com esse discurso, o próprio dealer, né, a própria loja ou a concessionária, ela não acreditava que a gente podia vender carro por internet. Sim. E foi um super passo para entender até esse comportamento. A gente se especializou também, por isso até o Santander, na época em Moré, que a gente era Banco Real, comprou a Web Motors, né, que é nossa plataforma automotiva, e a gente anda nesse processo da venda do veículo através da internet e o financiamento. Então, hoje a gente tem um ecossistema onde todo produto que as lojas de automóveis precisam, a gente tem. Todos. Desde do financiamento até do crédito para eles, do consórcio, né, da internet. Então, a gente A função de vocês a gente é se meio que suportar, né? especializa num ecossistema para atender a loja de veículo em todos os aspectos. Em Legal. todos. E falando no mercado atualmente, né, de venda, compra de automóvel, financiamento, tá mais difícil, tá mais fácil, por que que eu faço essa pergunta? Quando eu completei meus 18 anos, um carro popular no Brasil era 20 mil reais, 23, 25, até 30, né, 30 mil reais. Guardando as devidas proporções de inflação e tudo, hoje em dia um carro popular zero, mais barato é o quê? 50 mil, 70, 60. 60 mil. Que não dá para dizer. Que não é popular, né? Eu não consigo Nesse dizer que caso, isso é popular, né? Não. que não Uma é pessoa que popular. trabalha, por exemplo, com salário mínimo, não vai conseguir comprar um carro desse tão cedo ou quase nunca. Com a experiência de vocês lá atrás, que era muito mais simples as pessoas terem acesso, sei lá, a crédito, a comprar um carro, como hoje. Como é que vocês veem essa comparação do mercado hoje e alguns anos atrás? Há alguns anos atrás, eu só pegava o CPF do cliente, puxava o Serasa e eu mesma aprovava a ficha, né, Olha Mônica? aqui, olha aqui. Mas hoje está muito mais fácil, porque hoje eles andam com o banco aqui no celular. Sim, o processo, mas assim, a questão de disponibilizar o crédito Olha, era mais. alguns anos atrás, quem aprovava o crédito do cliente, eu tinha essa autonomia, né? Se eu conheço o cliente, eu sei que o cliente paga, né? Conheço você, Cadu, sei que você é um cara que, né? Não tem erro, Mesmo né? com o nome sujo. Mas se eu achasse que você Você pagava, aprovava. eu chegava para ela, eu dizia assim, pode fazer.
tá? E ela fazia. Esse eu conheço, tá E ela carimbado. fazia, e você pagava. Mas hoje, se você não tiver o nome bem certinho, não aprova, não. Então, assim, o que eu acho que as facilidades para crédito hoje estão bem melhores. Estou voltando, claro que nós crescemos, né? Hoje você tem um aplicativo que você põe o CPF, né? E bota a data de nascimento, coloca a data de nascimento e você sabe Na quanto hora. na hora, se aprova, quanto aprova. Você só vai ali passar a ficha para ter uma taxa melhor, ver em quantos meses realmente, mas você já sabe, e são todos os Quem bancos. faz análise de risco é o aplicativo, O que né? acontece Sim. hoje é porque hoje, primeiro assim, antes o spread bancário era maior, era mais gordinho, né? Vocês entendem. Sim. Então, assim, a gente Tinha um gordurão, né? aceitava o risco, né? Entendi. Hoje, a gente não pode brincar com essa coisa da inadimplência, porque leva toda o resultado da operação, leva tudo. Então, eu fico muito feliz quando existem empresas, né, que são os seus parceiros, entendendo o consumidor, entendendo aonde ele pode comprar, até onde ele pode gastar, que isso é muito legal. Então, hoje, existe uma nota de crédito, que é o crédito positivo e negativo. Então, quando você hoje tem uma nota fácil e favorável, tanto faz ele ter 18 anos como 60 anos, que a nota dele, a taxa de crédito dele vai ser mais baixa, tá? Então, hoje a gente tem muito mais facilidade, um modelo muito mais amplo de dar crédito e de possibilidades que tinha no passado. Sim. E hoje também o que acontece muito, a gente era penalizada por uma política monetária, por uma falta de produtos no mercado. Quem viveu em 95, onde a gente teve restrição de créditos, teve resolução 63, você só podia financiar um carro em 6 meses. Que Uma ninguém consegue loucura! pagar isso, né? Realmente. Quer dizer, poucas Não pessoas. Né? existe isso, não existe. Então, hoje não. Hoje a gente tem uma amplitude nisso, a gente tem mais possibilidades de abrangência de crédito, mas hoje sim, eu acredito que os bancos, pela uma limitação de spread, porque eu quero dar taxas cada vez mais baixas, eu não posso arriscar na inadimplência. Sim. Esse é Você tem que ser muito mais profissional porque a tua margem de erro é muito menor, né? assim, E falando de modelo de negócios, né, de vendas, né, eu sempre tenho essa curiosidade de, por exemplo, existe uma regra padrão para lojas de automóveis, diz assim, eu preciso ter tantos carros no estoque e, via de regra, todos que vocês têm são imóveis já quitados seus, né? Sim. Geralmente, via de regra, assim. Então, eu preciso ter tantos aqui porque eu sei que eu vendo tantos por mês. Vocês fazem um estudo disso? Como é que é o trabalho disso aí? Algumas lojas, elas têm as modalidades dela. Eu posso falar da nossa. Certo. A nossa modalidade, nosso estoque é próprio. Se você me vende um carro e tem uma quitação, eu já faço. Quer dizer, todos os carros já são quitados. Mas existem as modalidades que as pessoas trabalham com consignação, que é o quê? Consignar seu carro. Você quer vender seu carro. Deixa lá. Você deixa o carro na loja que você confia, tá? Consigna, você paga uma comissão, né? E aí tem a garantia e tal. No nosso caso, nós não trabalhamos dessa maneira e a gente abre para amigos, para pessoas que a gente conhece. Você me conhece, Cadu, aí é meu cliente, quer vender um carro, não gostou da minha avaliação, tá? E aí você diz, não, eu posso pegar um pouco mais, aí a gente tira foto do seu carro, coloca no nosso site, e muitas vezes até a gente fica com o carro físico, porque às vezes você disponibiliza o seu carro para ficar físico, porque às vezes você só tem aquele carro, e aí quer vender, mas não quer ficar sem o carro, então fica no seu carro, e quando o cliente quiser ver o carro, Vocês fazem intermediação. Porque o cliente hoje é aquilo que eu te falei, ele vê o carro no nosso site, ele vê o carro pela internet. Então, ele primeiro vai na internet, ele vê o carro e depois aquele marca horário para ir fisicamente, se aquele carro interessar, para ver o carro. Que eu até vou pedir para... Eu lembro que antes eu ia morava ali próximo da Parangaba, ia na José Bastos, pegava do começo da José Bastos e andando para escolher o carro, final. né? Até o final, não, justamente para até a isso. gente fazer os empresários entender, né, que esse movimento do cliente sair de porta em porta, não,
Não existe. Não existe mais isso. Então, hoje a loja dela, ela está aberta 24/7. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Exato. Então, se o cliente dela quiser ver de madrugada, ela vai lá, entra no site, manda um lead e... Né? Quando ele vai para a loja, geralmente já é quase para fechar, né? Ele já viu tudo ali. Se ele Sim. entender e criar uma empatia de bom atendimento, Sim, funciona, e é né? no domingo, e é no feriado, e os vendedores é direto online. Passa mensagem, você conversa com o vendedor online, que antes a loja fechava, tinha horário. Até porque se você deixar de responder, sei lá, no sábado, no domingo, ele vai atrás de outro e você perdeu Sim, essa venda. o trabalhar online, ele tem que ser online mesmo, tem que ser a resposta na hora. O tempo bom é o tempo do Porque, cliente, né? porque eu sempre falo, eu estou vendo um produto online, eu fico, olhe, me dá uma falta de paciência quando eu faço uma pergunta e a pessoa não responde. Aí eu me coloco no lugar Perde daquele venda. comprador de carro que está querendo ver aquele carro e que pergunta para o vendedor e o vendedor não responde. Então, assim, a gente faz muitas reuniões na loja sobre isso, que respondam na hora que o cliente perguntar. Estejam online. Então, todos os vendedores têm acesso, né, aos leads. Nós temos um sistema que distribui, né? Então, se você não pega, o outro pega. E aí vende mais quem pega mais, né? Quem tem mais sangue no olho, né? E era ainda sobre esse modelo de negócio, porque assim, eu como lá de fora leigo, posso pensar assim, ó, esse formato de receber em consignação os carros é bom porque eu não tenho que estar desembolsando e quitando. Então, eu queria entender por que você fez essa escolha prioritariamente, porque dá mais lucro você comprar e você coloca o seu preço, porque a gente fala muito aqui com os empresários e essa frase sempre volta, né? Caixa é rei, caixa é rei. Você tem que ter dinheiro em caixa. Tem. E você ter muitos carros é dinheiro, mas está imobilizado. Então, é uma escolha tua porque uma forma vai dar mais lucro ou não, ou é por questão de processos? É muito bom você trabalhar com o que é seu. Dá mais margem de, não é nem só de É você dinheiro, mas que, negociação. é você Né? que manda na negociação. Quando você trabalha com carro consignado, digamos, você deixa um carro e diz assim, Ana, eu quero 55 mil no carro. Aí o cliente chega. Aí tem um carro usado. Aí ele quer, o cara quer dar 54. Aí o que que eu tenho que fazer? Entrar em contato com você, entendeu? O time Então, da assim, venda desacelera, né? pronto, dependendo da proposta, eu vou ter que ficar amarrado. Então, desde o começo da nossa loja, que a gente preferiu, quando nós começamos, já existiam pessoas que trabalhavam assim, com alguns carros, não como é hoje, né? Mas já existiam algumas pessoas assim que trabalhavam com carros consignados. Nós optamos por trabalhar com o estoque próprio exatamente porque você tem um comando nas negociações, na compra, entendeu? No próprio financiamento, quando você financia, entendeu? Você sabe que aquele produto você financia com segurança, por quê? Porque você já verificou tudo. Você sabe a E um outro ponto procedência. super importante, né, Ana? Assim, um produto que não é seu assim, eles sofrem, assim, vou até me intrometer nesse negócio, porque eu estou há 30 anos e eu vejo as dores dele. Imagine você vender um carro seu, tem na loja. Se esse carro tiver um problema oculto, um vício, oculto. Uma responsabilidade. que ela é a PJ envolvida nessa Entendi. história. Então, o cliente final não quer saber se ela estava vendendo um carro de um amigo. Não, Ela é a embalagem de segurança, né? ela digamos. é a garantia e a responsabilidade é toda dela, né? E até isso, assim, corre. Uma coisa é você dar a garantia do que é seu, Sim, outra é a é. garantia de uma coisa que você não vê, não viu, não comprou, não está assinando, né, Ana? E aí você recebe o dinheiro. Eu vendo seu carro, você recebe o dinheiro e já gastou. Já foi. Aí deu um problema de vício oculto no motor do carro, 3 meses de garantia, 90 dias, mas deu um problema. E aí? Aí o prejuízo E fica o para você. cliente vai para cima de você, né? Vai, e eu tenho que responder. Ele não quer saber se eu comprei o carro, se o carro é do Cadu, que ele não conhece nem o Cadu. Exato. E Ana, Verdade. dentro do mercado que você conhece, você fala pela sua loja, claro, mas pelo que você conhece, a maioria das lojas fazem assim, tem lojas que fazem só em consignação, tem um híbrido.
Tem híbrido, tem lojas que trabalham com muitas lojas, inclusive lojas prêmios. Carros prêmios trabalham muito consignados, né? Os carros mais caros. Que é uma venda mais consultiva ainda, né? Um carro É, prêmio, né? Você tem que ser mais é. educar, às vezes, o cliente para ele entender o valor daquele carro. E Então, a loja, são poucos. ela tem que ser especializada nisso. Até meu filho às vezes diz, mãe, por que que você não trabalha com carro premium? É porque o carro premium você tem que ser especializado naquilo ali, né? Tem que É o ter, tipo de cliente é diferente, com abordagem diferente, com diferente. relacionamentos diferentes, né? Então eu sempre falo que cada qual no seu quadrado, né? O nosso quadrado, a gente tem carros prêmios na loja, carros caros, nós trabalhamos com carros caros, nossos carros são todos seminovos e trabalhamos com novos também. Eu sempre falo, de onde é que carro você quer? A gente traz. A gente faz feliz. Uma dúvida minha. O que que tem mais margem? Carro novo ou seminovo? Para vocês. Para É. nós, Eu o tô achando seminovo. que eles estão querendo montar uma loja de veículos. Gente, Mas rapaz, aqui, de verdade, um negócio que eu não penso é montar uma loja de veículo, que eu acho que é muita dor de cabeça, viu? Não, É não? tem que não. tá, ter começado desde cedo, que nem É porque eu sou, assim, de verdade, eu não sou o cara que mais gosta de carro, eu sou zero apaixonado por carro. Meu negócio é o carro para eu entrar, dirigir, usar e pronto. Mas eu acho que é desafiador. Dois negócios que eu tenho muita dificuldade de entrar. Como eu venho da internet, alimentação também. Eu tenho assim, rapaz, eu acho que é muita dor de cabeça. E veículos também, acho que deve ser bem. Pois olhe, você para mim, você está me Mas você não precisa surpreendendo. nem falar em percentual, não. Só o que que é mais ou menos para a gente entender. Porque Eu exatamente estou para entender o plano de surpresa negócio. com ele que o homem, normalmente, eles fantasiam carro. Sim. Pois eu sou zero, acredita? Pois, Eu para sou, mim, Zero, eu sou zero, dos zero. outros. Já fui mais fanático por Eu carros. era, antes eu ó, era, já antes foi, né? Ele eu já foi. gostava, mas depois eu fui vendo, cara, eu gosto de carro para me deslocar. É tanto que tem, Respondendo, é tanto que tem lojas que trabalham só com seminovos, tem lojas que trabalham com os dois, né? não, as lojas A multimarcas são Multimax. poucas as que trabalham com carros novos. A gente trabalha com carros novos porque nós já viemos, né? Já nossa vida Escola, né? nossa Nossa escola escola. foi sempre carro novo, né? Nós trabalhamos com os dois, né? Seminovos e novos, mas a maioria das lojas trabalha com carros seminovos. E os novos são mais nas concessionárias. Certo. E eu queria até, já para colocar a Mônica na conversa Já aqui para anotar aqui também. para a gente abrir nossa loja, né? Eu me ensino, eu me ensino. Hoje em Eu dia, vou dar uma palestra para Vai que é você. uma filial, né? Vai hoje em ter. dia existem mais opções de tipos de financiamento, né? Sei lá, antigamente, nem sei se é mais usado hoje em dia leasing e tal, mas tem financiamento, tem consórcio, tem leasing e tal. Tem mais facilidades para você comprar carros, né? Eu acho que eu diria que tem mais facilidade de captação de recursos, né? Mas o modelo de financiamento no Brasil, o predominantemente é o CDC, né? Certo. Que é o mais praticado, é o mais fácil. A legislação dele é melhor, porque o cliente antecipa, assim, emplacamento é uma alienação fiduciária. O leasing no Brasil, o modelo dele, ele não está. Não pegou, né? Não, ele não está completamente assim, porque fora, nos Estados Unidos, o leasing é um leasing, Pois né? é, Então, porque assim, assim, lá nos Estados aqui Unidos, foi quem um conhece, recurso que funciona a gente muito, né? utilizou para diminuir a taxa, para que no final você desse um balão e aquela coisa toda. Então, o modelo de leasing no Brasil, ele não rolou. Ele Deu não certo. pegou, assim, né? A galera não Não deu. aderiu, né? Não deu. E aí o CDC é o mais usado, o consórcio que a gente estava falando aí, né? O consórcio é uma forma de você comprar o seu veículo, né? Um produto que você a longo prazo, né? Você planeja e se você comprar uma carta de consórcio que ela já esteja em andamento, aí você pode dar um lance, você é contemplado mais rápido. Pronto, vamos levantar isso aqui, porque muita gente tem dúvida, né? Certo. Inclusive, eu até vejo muitos educadores financeiros hoje em dia no YouTube ensinando a você
porque o consórcio tem uma taxa realmente mais barata, às vezes, que algum tipo de financiamento, né? Tem até alguns mentores, gurus financeiros, ensinando você a usar cartas imobiliárias de Para consórcio alavancagem, né? para alavancar e você dá lance, aí Porque, compra, assim, constrói. o que é um consórcio, né? É um grupo de pessoas que se reúnem para que naquele mês várias sejam contempladas. No consórcio, a taxa é mínima, porque É uma taxa de é um valor administração. geral que você divide entre cotas, Que certo? vocês fazem a gestão, digamos Isso. assim. Aí existe um gestor, assim como as corretoras, assim como esse movimento. Então, para que isso existe uma taxa de administração, para que aquele gestor cuide dessas cotas, não esteja inadimplente, ou que quando uma pessoa seja contemplada, ela receba, né? Então, seja uma carta séria ou um grupo sério. Então, o consórcio é para isso. Aí existe, por exemplo, vou fazer um exemplo. Você tem um consórcio de 100 cotas, ou seja, daquela pessoa ali tem 100 cotistas para aquele determinado consórcio. E hoje no mercado tem consórcio imobiliário, que são cotas maiores, né? Porque tem cotas de créditos pessoais, eu quero uma cota de 20 mil, né? Ou eu quero guardar 20 mil, não quero alguma coisa nesse nível. Ou tem das alienações de veículos, né? Que são as mais fáceis. Então, você pode ou comprar uma cota de consórcio inicial, né? Que você começa do zero, aí você espera ser contemplado, vai lá nas assembleias mensalmente, ou você dá um lance, né? De um percentual De um daquele valor percentual, normalmente é total. 30% da cota, né? Entendendo a quanto você está, para antecipar e você ser elegível à sua cota total, ao seu lance total, e você comprar o bem e alienar, certo? Mas, se, por exemplo, você comprou uma cota de consórcio de 48 vezes, né? E foi lá todo mês, pagou, atualizou, porque se você comprar, eu comprei uma cota de consórcio de um Compass Zero, né? A cota do consórcio é uma carta, se você eleger um modelo, ela é atualizada de acordo com o modelo. E não com a correção monetária. Isso, Com o tem um aumento do ponto. veículo. Exatamente. Esse é um ponto muito importante para, às vezes, para você não ter nenhum susto. Então eu nem sabia que você pode escolher o modelo e fica agregado àquele modelo. Sim, sim. Ou você pode escolher um valor. Aí você escolhe um valor, por exemplo, eu compro uma carta de um 60 Compass mil. de 200 mil, né? Então, eu tenho um modelo inicial. Porém, na hora que eu for contemplada, eu posso mudar de um Compass para outra coisa. Isso é possível. Certo. Mas o Compass vai ter como referência da O valor atualização daquela carta. Entendeu? Um pouco disso. Entendi. Sobre consórcio ainda, eu acho bacana porque quem não é educado financeiramente, quem não tem assessoria da B3X, que eu tenho há pouco mais de 2, 3 anos, que eles me acompanham, mas quando eu tinha lá meus 23 anos, eu acho, eu fiz por influência de um amigo, eu fiz uma carta de crédito imobiliário, não foi de carro. E aí eu gostava porque ele me obrigava a estar poupando. Certo, É uma poupança perfeito. forçada. É uma Isso, poupança forçada, porque se eu tivesse aquele dinheiro ali sobrando, eu ia gastar com viagem, com farra, alguma coisa. Isso, Então, exatamente. financeiramente, quer dizer, falando de educação financeira, eu acho um produto bacana para a maioria dos brasileiros, né? Porque você está fazendo uma poupança forçada, vez ou outra, se você tiver um ganho bacana que você possa dar o lance, você vai lá e consegue. Então, por isso que eu acho que o consórcio cresceu muito no Brasil também E por causa algumas disso. pessoas compravam o consórcio para tirar o bem no final. Exatamente para fazer É a essa poupança poupança, forçada. Porque o que é que acontecia? Tirar O bem um valor no final. só no final. E aí o que é que acontecia? O bem vai aumentando. E quando ele chega no meio, digamos, ele pega o bem deprecia, Verdade. mas a carta dele continua Sim. subindo. Por quê? Porque os outros não foram contemplados ainda. Exatamente. Aí, então, inteligentemente, a pessoa comprava e ficava para receber no Era assim, final. você tinha um filho que entrava na faculdade, né? Aí assim, ó, Era a herança nossa, dele. meu filho entrou na faculdade. Quando ele se formar, Vou- vou dar um carro para ele. A duração da Um carro faculdade, pra 5 ele. anos, né? Uma cota de consórcio. Exatamente. Bacana. Aí o que é que você fazia? O consórcio normalmente é em 60 meses. E o que é que ele fazia? Quando o menino fazia 15 anos,
ou 14 anos, já comprava a cota do Pra consórcio. quando ele entrar E na tirava a faculdade. pedra do sorteio, porque você tinha essa opção. Você sabe disso? É. Tirava a pedra do sorteio. Então, você não era sorteado nunca, porque a sua pedra não ia para o sorteio todo mês. Entendi. E quando chegava lá no final, que o menino fazia os 18 anos, devolve a pedra. Aí vamos concorrer. Ou então, era o último a receber, porque obrigatoriamente, quando terminava, Quando fechou, todo você grupo recebe. receber, você tinha que receber. E alguns meses, não entregava só 2 carros. Dependendo do fundo de caixa, entregava 3. Então, ia diminuindo a quantidade de Ana, consórcio. uma Nós dúvida. estamos dando aula de consórcio aqui. É, O povo que vende consórcio vai nos agradecer. Patrocinado tá aqui o QR Code do consórcio e tal, né? Ana, com essa onda de carros elétricos, o que Eita. vocês têm notado aí? Está impactando? Você vê que vai impactar em relação ao mercado de automobilístico, assim, de vendas? Que eu estava vendo, assim, que uma das coisas que já está, é como quase que um documentário que eu vi que quase está se tornando uma bolha porque estão começando a ver bateria que é muito cara, algumas coisas assim. O que é de verdade, o que está acontecendo no mercado, se impacta, se não impacta, se é bom, se não é, e por aí vai. Você falou num ponto que é a atualidade, né? Carro elétrico é o futuro, é agora. Inclusive, o meu carro é elétrico. Bacana, bacana. Mas é 100% ou é Não, o híbrido? meu é híbrido. Tá. Mas é o futuro. Não tem mais como voltar. É igual à internet. Mas assim, A um futuro bateria são. distante, porque assim, eu Não. fico imaginando aqui O no híbrido. Brasil, para você ter uma frota de carros elétricos, você tem que ter uma malha de carregadores gigante. Que o Brasil eu vejo isso aí 20, 30 anos É para isso que frente. a gente vê. O que é que acontece? Isso aí, atualizar bastante, no sentido de ter nas cidades os carregadores, porque Uma o que demora? infraestrutura, né? Demora. Meu irmão, nós pegamos um carro elétrico, um Dolphin. Ele foi no Mossoró, bicho, acabou a bateria. No meio da estrada. Não, lá. Lá. E ele teve que esperar 6 horas para carregar para voltar. Então, lá, quando nós tivermos carregadores mais rápidos, tá? Que isso é um fato. Já Mas já a isso é gente vai inevitável, ter. Porque meu você A esperar 6 bateria, horas para. meu povo, a bateria é 8 anos. Um carro com 8 anos já está velho. Sim. Então, assim, com 8 anos vai trocar a bateria. Você fica 8 anos com o Você carro? troca o carro, né? Na Você verdade. troca o carro. E para vocês não vai mudar, vocês vão começar a vender carro elétrico. Vocês são Vamos, vendedores? nós já estamos vendendo carro Sim, elétrico. Nós temos A na procura, loja. Você quer uma? Tem um Muita gente Gente, tem ó, procurado. minha opinião. Certo. Então, assim, por que eu comprei o híbrido? Porque o híbrido, você tem as duas opções de viajar. O meu carro faz 1.050 quilômetros com um tanque de combustível. Daqui para Recife. Meu Você vai. povo, eu coloco o carro para carregar todo dia, eu saio no elétrico. Eu posso andar 50 quilômetros só no elétrico. Eu enchi o tanque de gasolina, meu filho, mãe, não enche. Coloca só R$100, R$150 para a gasolina não ficar velha. Porque dependendo, se você rodar mobilidade, pouco, você não vai só gastar. roda no elétrico. Então, assim, não tem como voltar. O que eu acredito é que o carro elétrico, com o passar do tempo, vai crescer muito mais, entendeu? Popularizar. Popularizar. A Vão tecnologia ter vai ficar mais táxis, barata, vão vai. ter, entendeu? Então, é um fato. É um fato. Entendi. E que a gente tem que encarar isso aí como Tem não que é nem tá o antenado, futuro, né? é um futuro agora, já chegamos. Então, é só alinhar. A coisa tem que ser só alinhada no sentido de ter mais carregadores pelos infraestrutura interiores, melhor, uma né? infraestrutura. O Brasil tem que. E tu, Mônica? Assim, o Brasil não é um país, é um continente. Isso é verdade. Né? Então, assim, São vários países num país só, né? primeiro, uma mudança de mindset da pessoa para ter a confiança disso. Esse é um ponto. Outro é a oportunidade em determinados locais mais rápido do que no outro. Quando a gente fala de São Paulo, Sudeste, isso aqui é multiplicado isso, até porque a gente tem uma entrega internacional dessa mudança, né, e do carro elétrico. Assim, para o futuro, a gente tem que ter a consciência que a gente tem que mudar, porque senão os nossos filhos, netos, bisnetos, não vai acabar isso.
né? Então, é uma dúvida ainda na cabecinha do consumidor, eu como consumidora, né? Assim, eu fico, nossa, e agora? É o híbrido. E eu, como banco, valorizo isso, porque hoje o consumidor, eu sou, inclusive, no Santander, o banco aqui da BID, né? No Brasil, eu como incentivo e dou taxas menores para quem compra um então, veículo eu ia te elétrico hoje. perguntar isso. Tem diferença para o banco financiar um carro a combustível e O carro, hoje, por eu ser banco de montadora, eu estou incentivando legal. a montadora a essa Sem amplitude dela juros, no né? Brasil. É, Sem exatamente. juros. Então, hoje a gente subsidia a taxa, né? Hoje você paga, senão você foi minha cliente, né? Sim, Porque sem foi juros, sem juros, Sem sem juros, nós taxa, vamos né? para cima. Sem juros, Minha fala cliente comigo, aqui, né? Aplica o APS, dinheiro e né? vai para sem juros. Exatamente. Então, eu acho assim, tem um público com conhecimento melhor que faz esse cálculo que a Ana fez, que está investindo. Porque você tem um carro com uma garantia e uma garantia de bateria, onde tira todos os seus medos, né? E aí você vai investir. E, né, e na agressividade da BYD, assim, ela vem trazendo modelos muito mais acessíveis do que como era antes. Que foi um pouco o que aconteceu com as motos, né? As motos elétricas chegaram com força no Brasil e a gente também incentivou com parcerias nisso. O maior problema eram as baterias, como é que eles carregavam, né? Isso. E hoje já estão muito mais. A gente tem 3 marcas aí, como a Volts, a Shinerai, né? Num processo muito mais avançado de motos elétricas, né? Então, assim, o consumidor está fazendo esse cálculo, né? Está procurando conhecimento e quebrando alguns paradigmas com relação a essa coisa da bateria, sim. E a nível de 8, 10 anos, se eu ficar com um carro que me der o menos valor de manutenção, uma economia de combustível, eu fico com ele e depois troco. E querendo ou não, a tecnologia tende a ser exponencial, né? Primeiro o faz que a foi... disrupção, para Isso. depois. O que foi desenvolvido hoje, daqui a 6 meses já tem uma evolução muito grande. Daqui a outros 6 meses já é um salto muito maior. Agora, é um fato que a infraestrutura no Brasil ainda é pequena para uma evolução mais rápida dos carros elétricos. Então, 100% elétrico, né? Mas vai Sim. muita gente investir nisso, sim, tá? e o investimento de empresários, Sim. né? Já existe outros shoppings de automóvel, colocando carregador, até porque é uma O problema do uma Brasil. evidencia, né? O Então, problema do assim, brasileiro, né, em várias questões de inovação, é porque às vezes sempre tem os gaiatos, né? Eu já vi vários memes que o cara mora do lado do shopping, aí tem o carro elétrico, aí ele vai lá, deixa o carro lá no shopping carregando. E aí, claro que o shopping tá doando aquilo ali, mas porque é início. Mas tu tem um cálculo mais ou menos. Eu não tenho noção disso. Por exemplo, um tanque de combustível de um carro médio, R$ 500, vamos dar assim. É 300 e pouco. Pronto, 300 e pouco, um tanque. Para fazer um abastecimento de carro elétrico, quantos isso fosse equiparado em gasto de energia? Porque o cara tem que conectar, sei lá, em casa. nossa, É 80%. 80%? Olha, 80%? deixa eu te falar, a minha energia lá em casa é solar. Então, não tenho, Certo, não mas tenho esse Então é problema. 100%. Mas, segundo a vendedora, quando eu fui ver o carro, o 100% elétrico, eu estou falando não do híbrido, estou falando do 100% elétrico. Ele gasta por tanque, são 400 e poucos quilômetros que ele roda, né? Estou falando do Song, que é o carro que Certo. me interessou. Ela disse que gastava R$ 60 por tanque. Por carro. Caramba. Então, veja bem, você tem... 300. Vamos fazer conta, né? Vamos fazer conta, né, mãe? Rapaz, é uma A economia minha grande. filha fazer conta diária, né? Eu pago boleto. Se não fosse uma economia tão grande, não estavam investindo tão pesado, né? Não estava investindo tão pesado. Que Você realmente, imagine se que fosse só de 20%, 300 e poucos reais, quanto é um litro de gasolina hoje? Tá está 6,19. 6,10, Um 6,15. tanque de 60 litros multiplica e dá 300 e pouco, né? Aí você enche você carrega o seu tanque, né? Dá R$ 60. Com R$ 60.
reais. É uma... Tem energia solar, Zé. E quem tem energia solar, Zé? Cara, Tá ganhando, o porque tá futuro, vendendo né? forte pra ainda. Pronto. É o futuro Entendeu? mesmo. Então é o futuro, não tem como, é como a internet. Você lembra da internet antes da pandemia? Eu lembro porque eu tô 11 anos nesse mercado. Não, mas você lembra Mas como é, era? não, O tanto de gente que A entrava no pandemia, na virada de verdade, chave. deu uma acelerada, porque as pessoas não tinham mais a opção de. Não Eu instalar. vou para o shopping. Não tinha isso. Você tinha. Ou era internet ou era internet. Ou não E comprava, ou o não. que é que Então deu um aconteceu salto. com os produtos na internet durante a pandemia? Vendendo tudo, um boom em tudo. Por quê? Porque não tem mais como voltar. É. Olha, nós crescemos 10 anos. 10 anos à frente. Nós estamos há 10 anos à frente. Se não existisse a pandemia, Concordo. você está entendendo? A visão que eu tenho hoje, com vindo do mercado, estou 11, 12 anos na internet, vendo as tecnologias, vendo a inteligência artificial, o que eu acredito, no meu ponto de vista, a loja física ela vai se tornar um showroom e algo de experiência. Porque a tomada de decisão, pelo menos inicial de compra, o cara vai tomar em casa. Ele vai pegar, como eu estava falando, botar um óculos de realidade virtual. Vamos lá, deixa eu entrar nesse carro aqui agora. E ele vai ter toda a sensação como se ele estivesse na loja, olhando o carro dele, sentindo tudo, tudo, tudo. Aí vai chegar lá na loja, pronto, já escolhi, é esse. Escolhi, vim. Se vacilar E o crédito outro vai estar carro novo, aprovado, E ele vai um só outro buscar. ponto, E o ponto carro novo, só completando, o carro novo ele já faz isso. Ele já não precisa ir na loja física. Ele vai buscar só, né? O seminovo, Que você tem que dar uma você voltinha. tem que ver, tá? porque infelizmente nós estamos no Brasil. É. Né? Então você tem que ver o carro. Mas dependendo da loja onde você está comprando, se você conhecer a loja, você compra até sem ver. E falando um pouquinho de banco, né? A gente tinha um nível antes da pandemia de desbancarizados. Pós-pandemia diminuiu, até porque as pessoas da geração X não utilizavam o aplicativo. Elas não utilizavam o aplicativo do banco. Hoje você não utiliza carteira, né? Não, Tem hoje, time de pois é. Dinheiro na carteira. Não é carteira mesmo, você utiliza aqui a Pois é, carteira. É o celular. então, até isso houve uma evolução. E, logicamente, que no paralelo houve um grande investimento de todos os players aí bancários para dar segurança, né? Uma educação financeira, uma educação direcionada para o que fazer, o que não fazer. Então, houve um movimento forte para atualizar a questão da utilização das plataformas também, né? Houve isso também. Hoje em dia você não pode andar sem seu celular. É verdade. Porque no seu verdade. celular você Tem tem tudo. sua CNH, você tem o documento do seu veículo, você tem o seu cartão de crédito, Você tem o seu você tem dinheiro. o Pix, né? Se duvidar, eu não duvido muito, não. Daqui a alguns anos, daqui, sei lá, 10 anos de geração, um chipzinho aqui na mão, que você só fala assim, ó. Pois é. Né? Pois é, Que é quem um sabe, cartão de né? crédito, vai Então, lá, né? eu falo por mim. Eu vou no Iguatemi, a nossa loja é em frente, eu pego o celular e atravesso a rua. Eu não ando com bolsa. É. Eu ando com o celular. E é você agora mesmo você disse, eu não ando mais com carteira. Mas é. A carteira deve estar dentro do carro. Exatamente. Até Na ter- porta do lado esquerdo, inclusive. Pronto. Que se alguém pedir alguma coisa. Para fechar essa questão dos elétricos, eu estava vendo, né? Que todo mundo, quando começou a falar de elétricos existem há muito tempo. Tem até aquela questão que o Gurgel, o carro que era um cearense, né? O pessoal falando que o brasileiro mata os seus empreendedores, né? O Gurgel apresentou o carro em 1981 lá para o Silvio Santos. Imagina se tivesse investido, ele seria a Tesla de hoje em É, dia. a Tesla. Então, para ver como brasileiro, você falou. E é daqui, do Ceará. Pois é, então. E tava vendo os números, né? Que a Tesla era campeã desse mercado e agora, não sei se foi a BYD que passou, que cresceu tanto no mercado mundial que passou, e isso é bom, né? Quanto mais Na concorrência, China, né? Inclusive, melhor, né? a bateria da Tesla é da BYD. É? Ó, Aham. sabia. Sabia? Não Pois sabia. é, da BYD. Ana, falando um pouquinho de comportamento do consumidor, a gente aqui nos bastidores estava brincando, mas eu queria falar isso aqui no episódio.
o comportamento dessas novas gerações mudou em relação ao consumo e vem mudando cada vez mais. Eu e o Cadu, nós somos da mesma geração. Eu, quando completei 18 anos, queria ter meu carro, né? O homem sempre teve essa vontade, a mulher também, mas o homem mais ter o carro e tal. Lavava o carro do pai 10 vezes no 10 vezes dia na para dar uma semana. voltinha. Exato. Hoje em dia, você vê essa geração aí, né? X, Y, como é que chama, que tá com 16 anos. Eles não estão, a maioria não estão nem aí para quero ter um carro. Eles preferem andar de Uber, Nem a habilitação, nem né? habilitação. Porque, por exemplo, você não tinha, eu não tinha carro, mas eu já pensava, pô, vou Sim. fazer 18 anos, vou tirar minha habilitação. E isso vocês consideram, vocês conversam sobre isso, que é um desafio estar conversando com essa nova geração para poder, claro, vender carros? Essa nova geração, eu acho que essa geração é desencorajada, né? Geração do Zenza. É, do cristal, né? Não aguenta porrada. É verdade. Mas eu tenho 2 filhos. Eu não tive. Eu queria que meus filhos não quisessem carro, mas eles quiseram. Você queria que ele não quisesse? Não. Mas falando do consumo Quando lá, eles as chegaram aos pessoas- 18 anos, o mais velho, ele passou o dia inteiro vigiando o rapaz do correio chegar para poder pegar na carteira do motorista dele para poder dirigir. Então, assim, e tá com pouco tempo, né? Tem só 7 anos. 7 não, 9 anos, né? Ele tem 27. E o mais novo também, assim que fez 18 anos, o presente dele foi ele tirar a carteira de motorista e quis um carro assim. Então, os lá de casa não aconteceu isso aí. Mas acontece muito. Essa geração nova, ela o sonho da gente, né, Mônica, era ter um carro com 18 anos, né? E comparando com, Eu não pude ter, né, um carro com 18 comparando com anos. o mundo bancário, né? Você vê a questão dos bancos digitais, assim, você vê essa molecada nunca pisou numa agência, eu acho. Não. Que é E tudo- nem gosta. Nem gosta, né? Nem Então é. tá tudo online, Mas fazendo você essa tem razão, comparação. que nem eu gosto É, também. não, Eu vou ninguém pra gosta de agência, Ninguém meu gosta, amigo. mas Ninguém gosta Mas de ir no hoje, ó, banco. deixa eu te dizer, até assim, ó, até o modelo de agência, vou falar do Mudou. meu negócio, da minha empresa, né? Ela mudou, ela descaracterizou um pouco aquela formalidade de banco, tá? A gente está trazendo cafés para banco, correntinha na caneta. para você, assim, os clientes especiais, a gente tem um escritório, tem um... Uma experiência, Então, assim, né? uma experiência Um melhor, pãozinho, né, Até- Mônica? Um bolinho. né? Vamos incentivar, ver se ela bota lá no Não, banco e me um convida. ingresso maravilhoso Me eu convida. tenho para celebrar. Então, assim, Não reclame de mas barriga cheia. essa reclama, faça isso não. Assim, nesse movimento. Então, assim, esse modelo a gente também está descaracterizando, porque no passado existia aquela coisa na banco. Hoje a gente está trazendo um local de negócios, né? Local mais de investimentos. Então, esse modelo também ele foi expandido. Quando a gente fala assim, gerações, tem uma determinada quartil ou idade, né, que esse movimento, essa geração, ela não quer carro. Ela quer pegar grana, quer juntar um dinheiro, quer conhecer o mundo. Depois que eu conhecer o mundo, eu abrir minha mente, entender o que é que eu gosto de fazer, eu trago esse negócio para mim e vou trabalhar, né? Eu preciso falar 2 línguas, eu quero ver. Que antes era muito difícil. Nossa, quando eu tinha 15 anos, você sair do Brasil só para milionário, É né? verdade. Hoje não. Hoje, com uma facilidade, você sai, faz uma viagem internacional. Então, assim, tudo ficou mais fácil, né? Tudo ficou mais perto. O mundo ficou mais perto para uma geração. E se ela for ambiciosa naquele momento, ela conhece o mundo, depois traz. Eu vejo nessa mesma geração, quando ela começa a constituir família, quando ela algum movimento assim, ela vai para ter um veículo. Porque assim, Uber é muito bom, é ótimo. Você sair, não ter problema de estacionar, mas faz supermercado de Uber. Não, E anda outra? com 2 filhos, com 2 cadeirinhas E de outra? criança, aqui no meu caso. Não, e se você não tiver cadeirinha, o Uber não tem Não cadeirinha tem. de criança Exato. e ele não anda. Carro sem Cara, ar-condicionado, às vezes. entendeu? Então, assim, E é ruim. bom, E um- mas Velho. E saiu até um meme hoje, aí, acho que no Fortaleza Ordinária, que em dias de chuva, né? Aqui em Fortaleza, principalmente, que fica às vezes um caos aí por causa do alagamento, as pessoas vão pedir Uber e deu R$ 500, que era para ser R$ 30, deu R$ 500, o pessoal brincando. Então, tem isso também. Eu só né? acho que os meninos hoje, eles estão amadurecendo mais tarde.
quando você falou 18 anos, é o que todo mundo quer, ganhar um carro, né? E eu acho que eles estão querendo carro mais velhos, Sim. entendeu? Foi bem disso que a Mônica falou, ela quer primeiro viver o mundo, ver outra No caso, experiência. quando entrou Exatamente. pra De parte de liberdade. ter família mesmo. Antes Aí disso, você vai, Mas ou quem tem faz faculdade, só voltando, o que faz faculdade, ele quer o carro, sim. A gente ainda continua vendendo. E outra, assim, tem empresas que você não tem um veículo, você não fica mas nela. eu acho que o né? maior Você- incentivo a você ter um veículo, por exemplo, eu trabalhei no Iguatemi, assim que fiz 18 anos. Meu amigo, você pegar o Parajana do Iguatemi até o terminal da Parangaba, É missão. meu amigo, Campo de minha batalha vida mesmo. depende disso, de ter um carro. É um nível de paciência absurdo. Não, na né? verdade você não precisava nem segurar em nada, porque o ônibus era tão lotado que é desse jeito. E meninas, falando um pouco do começo do episódio, a gente estava falando sobre mulheres no mundo altamente masculino, né? Que é tanto bancário como de carros. Experiências que vocês tiveram, que vocês levaram como aprendizado, não precisa falar nomes, né? Experiências ruins, o que vocês tiraram alguns aprendizados, o que vocês fizeram a pessoa ter um aprendizado. Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Tanta história que tem, mas uma das que eu mais me lembro, eu estava atendendo um cliente, chegou um senhor. Eu tinha o quê? Com uns 2 anos de loja, acho que não tinha nem isso. E ele pediu para avaliar o carro dele. O carro dele era um D20. Vocês conheceram o D20? Sim. Andei muito de 20. Pronto. E aí eu disse para ele: me arranja a chave para me dar uma olhada no seu carro. Ele olhou para mim e disse: Você que vai olhar? Eu disse: Sim, senhor. Mulher para mim só serve para dirigir fogão. Eu estava com um amigo dentro da Eu sala. quero que E você. esse amigo, ele até é prefeito de uma cidade do interior, e ele chegou e disse: Não, quem vai olhar sou eu. Esse amigo estava comprando carro com a gente. E ele disse: Não, quem vai olhar sou eu. E me acompanhou até a D20, nós fomos avaliar junto. E essa história me marcou, e quando eu lembro, mulher só serve para chafiar fogão. Então, assim, isso mudou, né? Graças a Deus, né? É porque ele não tinha visto, ele não conhecia mulheres avaliando o carro. Então, para ele achou assim, uma mulher. Tinha homens que não gostavam nem que as mulheres dirigissem seu carro menstruada, porque dava azar. Ou você Olha. não lembra? No passado, sim. Então, na vida dos homens, no mundo de alguns homens antigos, né? A mulher era para realmente cuidar da casa, né? Cuidar dos filhos, né? E não trabalhar fora, ainda mais numa loja de carro, né? Avaliando A carro. gente fez essa comparação aqui, não sei se foi mais cedo, de falar que mulheres geralmente são enroladas nos mecânicos, né? Por não entenderem. Eu faço entre aspas, né? Então, trazendo isso para o teu mundo, deve ter passado muito por isso, né? Sim. Ela vai entender de carro, né? Sim, mas assim, o mecânico, ele entende daquilo ali. A gente só tem que saber o mais ou menos, né? Por exemplo, quando você anda num carro que a suspensão não está legal, você sente, você nota, você percebe. Então você diz mais ou menos para o mecânico o que é que você está sentindo. Ele só vai saber quando ele desmonta, que nem ele próprio, ele sabe antes dele ver. Você tem que ser um clínico geral, digamos Pronto. assim. Ó, isso aqui não tá 100%. O que o mecânico pode fazer, ele pode fazer com o homem ou pode fazer com a mulher. Inventar que aquilo ali está com problema, mas hoje eu acho que não. Ou então por falta de conhecimento, porque eu sempre digo que o diagnóstico é tudo. Então você tem que saber para diagnosticar. Agora enrolei. A doença. Então, seja a doença, ou seja, o problema do carro, ou seja, o problema na geladeira, seja, você tem que saber para desmontar primeiro para saber para dar o diagnóstico, né? E tem clientes que desde que se surpreenderam provavelmente na primeira compra e só compraram contigo depois. Não, eu já trabalhava com carro, então eu levei a minha clientela, muita gente foi comigo. Então, eu continuei vendendo para os meus clientes e adquirindo novos clientes, né? Então, só compra com a gente. A Irmã Feitosa hoje é 25 anos no mercado, a gente procura dar um atendimento diferenciado, trabalha com confiança com o cliente. A primeira coisa que a gente faz é ganhar a confiança do cliente, passar credibilidade para o cliente. Olha, segurança.
é tudo no negócio. Então, quando você vai começar um negócio com alguém, você tem que passar a segurança para ele. Ninguém compra um carro quando você não, e seja qualquer coisa, quando você não confia naquela pessoa. É verdade. E tu, Mônica, nesse mundo corporativo, Nossa. bancário, que você até Eu falou. comecei na área de engenharia, né? Você tem Desde que a área de mostrar muito mais engenharia, para crescer, isso, né? quando você já estava lá na obra, né? E que você só tratava desde com o chefe da obra e o peão mesmo, né? O pedreiro, para você recém-formada, até nesse nível de confiança já foi um desafio. Mas eu acho assim, a gente faz um exercício, a gente, mulher, faz um exercício muito forte, porque existe sim a competitividade com o mundo masculino. Eu acho que a gente tem que se preparar sempre mais para entender que a gente, diante de tantos afazeres que a gente tem sim, a gente criou algumas competências. De uns 4 anos para cá, esse movimento de diversidade, essa amplitude maior no mundo feminino nos ajudou, né? Ainda falta muito, porque a gente briga por vários movimentos salariais, o movimento de porque foi fulano e não, ou porque não entende que a mulher não pode viajar numa quantidade, tá? Assim, porque exatamente por ser um mundo masculino, né? Então, esses são os obstáculos. Eu tive episódios de talvez assim, que eu me lembre fortemente, não veio nenhum Ou agora. seja, tu sempre conseguiu, sempre Eu pontuou sempre, bastante. exatamente, até porque assim, eu sempre gostei da leitura, do acadêmico, sabe? Então, assim, sempre me preparei muito para isso. Então, contra números não tem Não argumento, tem, não. não tem. Principalmente em Não negócios, tem. em. Outra coisa que não tem, assim, a disciplina em algumas coisas, se eu sou mais disciplinada que um homem, eu já saio na frente dele. É. Né? Se eu tenho um conhecimento, se eu tenho um preparo, me preparo melhor, já saio na frente dele, né? Então, assim, homem, mulher tem sim, e a gente não pode perder a nossa essência feminina, né? Porque às vezes a gente está num mundo tão Duro. machista, que eu lembro os meus colegas de trabalho, diz, gente, eu tenho que sentar primeiro na mesa, calma. Né? Assim, faça uma cadeirinha para mim também, porque eu gosto, né? Então, assim, pô, me ajuda aqui. Às vezes está cheia de pacotes assim, eu disse, ninguém vai me ajudar, sabe? Às vezes a gente quer só oportunidade. A gente não quer ser mais ou menos. Quer que a mesa esteja Quer, nivelada, né? exatamente. A gente não Não, quer. não quer vantagem, só Ao quer que esteja, contrário, não quer desvantagem, né? Eu me pego, às vezes, me chamando até macho. Ei, macho! Eu acho. Não. Você acredita de tanto ouvir ei, macho dentro de casa? O mundo é azul em casa também. Eu me pego, às vezes, opa, eu tô chamando ei, macho. Combina. Não combina, me pego. Mas é isso, eu acho assim, tem oportunidade sim, a gente enfrenta desafios, mas eu acho que quem quer, falando um pouco para as mulheres que estão assistindo, assim, você tem que se preparar mais, né? Mas você tem sempre que se preparar para tudo. Não vai querer alcançar algo, cargos, porque você vai competir com mulheres competentes também. Então, E eu acredito que isso de se preparar serve para homem e para mulher. sim, Independente. exatamente. Não, é como você falou. Se não der resultado, não pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, não fica. Exatamente. É Então, bem isso. e sendo Yeah. bem competitiva, né, no Brasil, assim, eu encaro que o banco É as metas são competição. muito pequenas, Todo, mas todo mês eu divulgo aumenta para a o meu meta. time, né? Eu trago isso, primeiro a gente sempre tem que ter, mas se não for primeiro, eu só aceito ser segunda, porque último jamais, né? Último jamais. É um pouco disso. E o desafio também é com a gestão de pessoas. Quando você pega um time totalmente masculino, e talvez na masculinidade ou um funcionário que você foi porque ela e não eu, e você passa a ter uma gestão, e as mulheres são mais
detalhistas, né? Tem um outro senso, vai no detalhe, onde os homens esquecem um pouco disso, e nessa sensibilidade. Quando a gente casa essa gestão, é só sucesso aí nessa brincadeira. Uma dúvida. Vocês preferem trabalhar com homem ou com mulher? Eita, agora ele pegou. Não, porque eu acho assim, no meu ponto de vista, não é nem para gerar polêmica, não. É porque cada um tem sua qualidade e suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, mulher é extremamente mais detalhista. Homem já é mais, parece um trator para fazer as coisas. Então é muito mais por isso. Eu vou responder e a Mônica depois responde. Eu, no administrativo, porque a minha empresa tem administrativo, eu prefiro as mulheres. As mulheres são mais organizadas, as letras são mais bonitas. Eu tiro por mim. A minha esposa é extremamente organizada e eu faço, mas eu deixo o caos. É bem... Elas são mais detalhistas, entendeu? São mais lembradas, né? O homem, ele tem problema com memória, são mais esquecidos. Não estou dizendo todos, mas a maioria, né? Agora, isso no administrativo. Já em vendas, eu tenho muita vontade de ter mulheres vendedoras, mas eu não tenho. Os currículos que chegam, normalmente, são homens. Entendi. E eu digo, menina, ainda vou ter uma Ana Feitosa aqui nesse pátio, eu vou. Eu vou, porque eu acredito muito que se as mulheres se interessassem mais, não nas concessionárias tem muitas mulheres, mas em multimarcas, que é o nosso ramo, né, tem poucas mulheres vendendo, são mais homens. É um mercado. Eu acredito muito aí, de novo, na diversidade, um meio a meio, um 60-40, assim, porque cada um contribui. Né? É o que eu acredito. Tá? Assim, o homem, ele é muito mais prático. E eu aprendi a ser prática nesse universo de vocês. Só que às vezes praticidade demais também então, tem assim, coisa que não funciona. Ser prática, ser mais simples, ser, né, direto, mais objetiva. Né? E a mulher, no detalhe, às vezes ela se perde. Ela implica tanto com detalhe que ela perde tempo em algumas coisas. E o outro, assim, quando tem muita mulher, tem muito mimimi, às vezes, sabe? Entendi. Assim, então, quando a gente coloca um equilíbrio, eles se ajudam aí nesse processo. Então, a gente vai sempre para o equilíbrio, que é bem melhor. Bacana. Você não me perguntou, não, mas eu vou responder essa, assim, a minha opinião, né? Assim, para não ficar nessa briga de classe, homem, mulher e tal, cara, eu vou muito por o que aquele perfil daquele cargo precisa e a competência da pessoa. Tem cargos que, por exemplo, administrativo, eu também concordo que mulheres, por serem mais detalhistas de maneira geral, às vezes tem mais cargos ocupados com mulheres. Mas a gente não tem que olhar se é homem ou mulher pela competência mesmo, para não ficar nessa... Não, mas sim, vai pela competência. Eu só estou falando... Porque eu falei que tem gente hoje... geral, né? Lá na loja, o que eu tenho... Eu não tenho homens no administrativo. São mais mulheres. Foram se encaixando as mulheres, entendeu? E já em vendas, oficinas, compras... São mais os homens. Então, por si só, ele já... Seleção natural. Um pouco de... Mas eu levantei essa bola porque... Vamos lá. Vou só fechar aqui. Vocês são casados, então vocês saem. Vamos jantar na casa do amigo. Aí todos os casais sentam todo mundo do lado do outro, né? Começa todo mundo bonitinho. Quando chega no final, como é que tá? Os homens de um lado, as mulheres do outro. Sim, natural. Por quê? Os papos... Né? Os homens falam de futebol, os homens falam de, sei lá, de cavalo, de seja lá do que é, e mulher fala de menino, de colégio, de procedimentos, bom, um monte de coisa que acaba que no final a gente... Eu falo isso porque a gente hoje em dia está nesse mundo aí do mimimi, né? E eu acredito que vocês, pelo papo que a gente teve aqui, vocês não gostam de mimimi. Tem empresas que falam, tantas vagas para homem, tantas vagas para mulher. Eu acho isso a maior besteira do mundo. Não sei se vocês concordam ou discordam, né? Para mim tem que ser perfil e competência. Mas nesse mundo que a gente está hoje em dia aí, tem que separar as cotas. Tem que separar tantos por cento para mulher. As cotas prejudicam a gente nas escolhas, isso é uma verdade. Isso.
Deu branco agora do que eu ia te perguntar logo em seguida disso. Mas, pronto, lembrei que está falando de time de gestão de pessoas, né? É, vocês têm duas visões diferentes, porque você é a empresária ali, a dona do negócio, você tem uma atitude empreendedora dentro, sendo colaboradora de uma empresa, né? Como é que é a gestão de times de vocês lá? Questão cultural, vocês sempre estão com o time dando treinamento, deixa mais solto, como é que faz? Porque são dois negócios diferentes que tem fit, mas são dois negócios diferentes de cada um aqui, né? Quando a gente fala de um banco internacional, a gente traz uma escolarização bem forte, né? Então, primeiro a gente tem uma academia própria, que é a Academia Santander. Então, e a gente disponibiliza muitos treinamentos dentro e foi expandindo fora com a visão acadêmica mesmo, né? De repente você quer fazer outra coisa e tem esse movimento. Além do que, a gente tem um modelo, né? É padrão, né? Tem um modelo padrão. Os modelos, os tempos dos feedbacks, né? Que é super importante, que o feedback ele é formalizado, a conversa formalizada, você tem que ir lá, tem um CRM para isso, né? Então, numa multinacional, em uma empresa internacional como Santander, a gente tem um processo de gestão de pessoa bem amplo. Tá? Principalmente você que comanda uma região que tem vários pontos para você Líderes, estar porque olhando. a liderança, eu sou líder de líder, né? Isso. Então, é bem diferente, é bem amplo. Sim. E diferente, às vezes, de um outro negócio como o seu, que aí você tá lá, que às vezes o treinamento, ele não é definido, é um treinamento, mas é o treinamento no dia a dia, No ó, dia a faz assim, dia, assado. exatamente. Claro, a gente faz treinamento, principalmente com o pessoal de vendas, né? O pessoal de mídias, né? Que O marketing, né? inovando a cada dia. Eu tenho um funcionário só de marketing e todo dia muda, todo dia tem os patrocinados, como fazer isso, a gente contrata pessoas para isso, Vocês né? Que fazem com sabem fazer. influencers, vocês fazem parceria com influencers, Não, contratam não, essas coisas? porque aqui no Ceará a gente não tem assim, tipo um TK, nós não temos. Que eu Tem vejo mais próximo pequenos. disso é o Davi. É, Mais o próximo. Davi, mas o Davi tem um negócio próprio dele, Sim, né? tem a ver, né? Que o Davi tem N negócios. O Davi é um empreendedor, é um Sim. menino de ouro. E aí a gente investe muito nessa parte de treinamento com o pessoal das redes sociais, que os meninos se preparam para isso. E tem que estar o tempo todo. Os próprios bancos também nos ajudam nesses treinamentos. Eles dão também treinamento e a gente não perde. Quando tem, a gente se inscreve, já manda o pessoal, entendeu? E tem que estar o tempo todo inovando, né? Porque o que é que acontece é que, assim, as lojas, elas, além do carro, ela tem alguns produtos que ela agregam valor naquela venda, né? Vender um Seguro. carro, o seguro, o consórcio. Então, nessa amplitude, a gente ajuda nessa capacitação desses times. Então, o nosso time está preparado para capacitar o time das lojas. Pela ideia que eu tenho, eu vejo que o trabalho de vocês é muito de dar infraestrutura para eles fazerem o trabalho deles de melhor, digamos assim, né? Pavimenta a estrada. Exato. Até porque eles Me diz o que você representam... precisa que tá aqui, ó. Isso. Vai lá, Muito disso. faz o que tu é bom, mas tá Não aqui, dá ó, a muito de mão estrutura. beijada, não, viu, Cadê? Mais ou menos. Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, né? Mas é essencial ter parceria desse teu tipo de negócio, exatamente, ter parcerias como, por exemplo, não sei se você tem várias parcerias ou é exclusiva, como é que funciona isso? Com bancos? Isso. Trabalhamos com todos os bancos. Mas aí sempre tem um relacionamento melhor com um ou com o outro ali. Quem tem o Temos. café expresso melhor, né? Temos. Tem alguns bancos. É porque depende da política do banco e do perfil do cliente. Você falou em perfil, depende do perfil do cliente. Quando o cliente chega que fecha o negócio, o vendedor, ele, pelo papo, pela qualificação que ele faz com o cliente, ele vê para que banco ele vai enviar aquela ficha. Sim. Entendeu? Porque tem uns bancos que não faz sem CNH. Entendi. Vai para Caixa, vai para Santander, aí ele vê o perfil e vai... Pronto, aí tem bancos que já... você tem carteira de motorista? Aí, não tenho. O Santander não faz sem carteira de motorista, né, mãe?
Aí tem que ir para o banco que faz. Então, assim, naquela conversa que o vendedor tem com o cliente, ele vai qualificando o cliente para saber para que banco ele vai mandar. Dependendo da entrada do cliente, o carro na tabela FIP, porque o banco usa a tabela FIP, porque a tabela FIP hoje é um parâmetro para os bancos saberem quanto é que vale mais ou menos o carro. Entendi. Entendeu? Show de bola. Tem Bacana. uma novidade aqui que eu não contei nem pro Cadu, mas eu já vou contar aqui uma novidade no podcast que a gente vai fazer agora a partir de hoje. Estou falando aqui pro Cadu agora. A gente está criando um quadro que vocês vão fazer uma pergunta pro próximo convidado que vocês não sabem nem quem são. Tendo a ver com o nosso papo aqui sobre vida, sobre gestão, sobre negócios, qualquer coisa que vocês nem sabem quem é o próximo convidado. E aí no próximo episódio, eu vou mostrar na tela vocês perguntando, e ele vai responder, e aí daí para frente vai ter esse ciclo virtuoso, né? Bacana. Ciclo virtuoso. Legal, bacana. Já tem uma pergunta aqui, Então viu? pronto, já manda a tua pergunta para o próximo convidado, sobre vida, sobre negócios, sobre empreendedorismo, gestão. Legal. Para esse convidado, o que ele acha? Como vai ser a liderança do futuro? Liderança do futuro. Boa. É a sua, Ana, pensou aí? Eita, nem pensei. Eu achei tão bonitinha essa sua pergunta, né? Posso passar? Pode. Lá na frente. Então, Já foi feita a pergunta fica a pra pergunta ele. de vocês. Então, como vai ser a liderança do futuro? É Isso. O próximo convidado vai responder. Depois eu até mando para vocês a resposta dele e quem vai ser, tá? Vamos colocar as redes sociais aqui das meninas aqui, tanto da loja, né? Ó, aqui tem a loja, a empresa, né? Que é Irmãos Feitosa Veículos, há 24 anos no mercado. E isso para esse segmento é importante, porque dá confiança, né? Veículos novos, seminovos e premium. Lá no Shopping da Automóvel tem uma loja, tem uma sede na Messejana. Aqui, acho que no link deve ter todas as... Sim, o estoque. Estoque, e-commerce, tudo. Também eles se separam por destaques lá. Então, quem está procurando o carro aí, comprar e vender, que vocês compram e vendem, né? Tá? Procura lá no Instagram, Irmãos Feitosa Veículos. A da Ana é Ana Feitosa 1, né? Tem lá o site, ó, irmãosfeitosaveículos.com.br. E da Mônica, eu fui passando rapidamente, legal que ela viaja aí dando treinamento com o time. Legal, vou Falou de aproveitar, liderança. vou aproveitar assim, ó. Hoje a gente tem muita oportunidade no Santander. Vou fazer aqui Pode fazer uma aí. Quem sabe depois merchan, Santander não né? patrocina a gente. Exatamente. Patrocina Então, nós, assim, se Sandra. você tem interesse, né, em trabalhar com a gente no Santander Financiamentos, aí manda o... Para ser correspondente, Não, para ser nosso gerente de atendimento, né, atender as lojas, a gente está com ser com parceiro duas das lojas. vagas bem legais Oh, legal. aí, Bacana. tá? E essa pessoa, ela é especialista em atendimento. Ela vai todos os dias nas lojas, faz capacitação de lojas, fala Destrói dos o nossos, relacionamento, né? dos nossos produtos, tá? Então, assim, Bacana. até dos meus posts foi, vem, você chama Santander. Então, bom, procura lá nas redes sociais, seguir essas meninas fortes e empoderadas. Meninas, bom demais esse papo aqui, se deixasse aqui há 3 horas. E vocês estavam perguntando, ó, vocês estão querendo montar um negócio de carros, né? A gente sempre brinca aqui, é uma piada interna, né? Qual a piada aí? Na verdade é o seguinte, vamos lá. Agora que a gente acabou, vou abrir para vocês. O objetivo era só ter uma mentoria com vocês, gente. Era só isso. A gente traz pessoas muito melhores que a gente quer ter uma mentoria de graça, então a gente chama pro Para podcast. você montar um banco. Tá, certo. A gente bem. brinca que o podcast é só um pretexto pra gente receber uma Ah, que mentoria bom. grátis. Mas pegar um mindset de pessoas boas É. e bacanas. Meninas, deixa um recado final aí para nosso público é muito de pessoas que empreendem, eu quero empreender e falar de gestão, falar de negócios, principalmente para a mulherada, né? Que vocês falam, a gente falou muito aqui no episódio sobre isso. Deixa um recado final. O pessoal começar com você, Ana. Bom, para o próximo que vai vir, eu não sei se vai ser homem ou mulher, e a minha pergunta é: como você vê a mulher como empresária? Pô, deixa uma Bacana. pergunta aí. E a mensagem final para essa mulherada que é empreendedora, guerreira, forte que nem você? Vamos para cima. Nós não queremos ser melhores do que os homens, nós queremos ser iguais. Apenas iguais. Você, Mônica. Gente, obrigada, viu? Foi um papo bem legal Gostaram? mesmo Que bom. aqui, tá? Parabéns pelo programa, parabéns por dar essa visão que precisa, ó, escolarização e educação financeira é tudo de bom, né? E mentoria não é fácil. Você achar um mentor no mercado
e confiar, né? E ter uma história de vida de confiança, né? E a mensagem que eu falo assim, para as mulheres é assim, elas têm que se apropriar de algumas coisas, têm que se preparar, sim. Hoje o mercado dá muito mais oportunidade para quem é mais preparado. Para quem não é, nunca vai ter oportunidade. Sim. Não queira não ter uma capacitação forte ou uma preparação forte para qualquer coisa na sua vida. Né? Até de fazer bolo a vender um carro. Ser vendedor de carro não é fácil. Porque acha que vender carro é só vender um carro? Não, você tem que entender a motorização, entender o que o carro tem, os acessórios, tá? Você vender um produto bancário, gente, não é fácil. Você precisa estar legitimado, ter uma certificação, uma CPA, para vender um produto bancário. Então, assim, preparem-se, porque existe sim oportunidade no mercado brasileiro. Esse é um ponto. Bom E demais. voltando, o cliente hoje, ele sabe mais do que a gente. A informação está aí disponível, né? Quando ele vem comprar um produto, ele vem com a classificação toda na mão. Então, é assim, ele dá aula. Sim. Então, se a gente não tiver, Atualizado, informado. aí o Perde a cliente, venda. ele perde a Caldo em venda. torno. Você que está chegando agora aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para a gente sempre estar trazendo pessoas muito boas, que tenham cabeça muito boa para te ajudar no teu dia a dia. E quem não se inscreve, o que acontece com o carro, Cadu? Cara, vai comprar um carro, não vai comprar com a Ana e vai dar defeito, Vai e quebrar. financiamento vai pagar mais juros, que não vai ser no Santander. Vai ser a tristeza. Vai Quem ser é inscrito no canal é uma vida triste, aí dá pena, de verdade. Financiamento recusado, carro quebrado. Exato. Então sigam aqui, sigam o Business Plan. É no igual YouTube. pegar o Parajana. Pior do que pegar o Parajana. Então esse foi mais um Business Plan e até a próxima, galera.